Saudações, Namaskar. Estamos continuando aqui os estudos do Bhagavad Gita nesse programa chamado Leitura Comentada do Bhagavad Gita. E temos feito ao longo desses estudos uma apresentação do Bhagavad Gita que visa facilitar a compreensão, principalmente para aquele leitor, né, ou para aquela pessoa que está começando os estudos do Bhagavad Gita, ou tem interesse em começar a entender o Bhagavad Gita. E de alguma forma não tem a intenção de se vincular a determinados padrões de crenças. Ou seja, de repente você quer aprender o Bhagavad Gita, mas não quer ficar limitado a algum tipo de compreensão do Bhagavad Gita que seja, de alguma forma, atrelado a sistemas de crenças. Até porque o próprio Bhagavad Gita ele apresenta para nós uma visão totalmente liberta de qualquer configuração religiosa. E isto ocorre desde sempre, não é? E se você tem estudado esta playlist aqui no nosso canal de leitura comentada do Bhagavad Gita para iniciantes, você deve ter observado uma certa mudança na configuração. E isso não é algo alheio, não é algo aleatório, isso ocorre devido a realmente a própria mudança que o Bhagavad Gita traz em sua narrativa. Isso é intrínseco ao Bhagavad Gita. Note que nós estamos no capítulo 2 e hoje vamos fazer a leitura do verso 56 do capítulo 2. E nesse momento, Krishna já fez a sua, diríamos, a sua colocação principal para que mudasse determinados padrões da consciência em Arjuna. E entendendo que todo esse contexto, na verdade, diz respeito a arquétipos que estão estruturando o nosso subconsciente para a experiência nesta realidade. Então, de certa forma, a Batalha de Kurukshetra é todo um cenário que está enraizado em nosso subconsciente e que está a todo momento ocorrendo determinados conflitos, correto? Logo, o diálogo do Bhagavad Gita visa nos aclarar a compreensão sobre nós, sobre a realidade e principalmente sobre esse aspecto divino que tudo permeia e que em tudo está se fazendo presente. E com base nisso, como eu disse, no episódio anterior, o 75, nós vimos então aquilo que caracteriza, não é, a consciência desperta de um ser humano dentro desse contexto atual. E quando nós pensamos no Bhagavad Gita, tendo sido falado há 5.000 anos, e se nos limitarmos a esta compreensão de 5.000 anos, estamos, na verdade, resumindo e reduzindo, dentro de uma visão reducionista mesmo, todo o potencial de transformação da consciência que essa obra tem. Enfim, eu não quero estender muito esse ponto, porque a ideia é dizermos respeito ao que ele traz para nós nesse verso 56 do capítulo 2. E o verso, ele diz o seguinte: Dukeshu anugitna manaha, anudigna manaha, sukeshu vigata soha, ou spriha, vitaraga bhaya krodha, sthitadhir munir uchate. E aqui nós temos a tradução palavra por palavra para facilitar a nossa compreensão. Ele diz que Dukeshu, ou Dukheshu, em situação de sofrimento. Anu Digvena Manaha, com a mente que não se perturba. Sukeshu, em situação de prazer. Vigata Spriha, com desejo ou anseio. Vitaraga Bhaya Krodha, livre de paixão, medo e raiva. Sthitadhi, de inteligência ou mente estável. Munihi, um pensador ou sábio. Uchyate, é dito ou chamado. E aí nós temos diretamente a tradução desse verso. Aquele que mantém a mente inabalável em meio ao sofrimento, que não é atraído pelo prazer, que está livre da paixão, medo e raiva, é considerado um sábio de intelecto estável. Ou seja, Krishna ele está dando a Arjuna uma compreensão da verdadeira natureza dele, não é? Dando uma forma de ele entender
O que é um muni? Né? O que é um muni? Um muni, como está colocado aí no próprio verso, na versão em sânscrito, stita, dhir, munir, uchate. Né? Stita, podemos ver, é uma pessoa que está estável. Stita, dhir, de inteligência. Não é? Geralmente se traduz dir, né, como sendo mente, mas na verdade é inteligência, de samadhi, buddhi, não é? Ou até mesmo de dhyana. Tudo se refere a uma mudança do padrão mental, a uma alteração de padrões baixos, de frequências baixas da nossa consciência, e essa consciência ela vibra através da mente, certo? E a mente, então, ela tem determinados padrões de inter-relação com a experiência, a percepção da realidade. Então, stitadir significa alguém que não se afeta, alguém que não se altera, alguém que, mesmo estando diante de situações que possam vir a afligi-lo, colocá-lo em desespero, ou em preocupação, ou em conflito, quer dizer, alguém que se identifique, né, ou todo o potencial de identificação com aquela situação, e essa pessoa ela não se identifica, ela não é afetada por essas condições que a realidade constrói para ela não se identificando, ela consegue manter stita dir, inteligência, ou uma mente, ou uma percepção cognitiva estável, stita, correto? Ou seja, um yogi, e o que Krishna está colocando aqui para Arjuna é para que ele se torne um yogi, ele não está dizendo para ele se tornar um religioso, né, ou um fanático baseado apenas no achismo ou apenas naquilo que foi dito para ele, mas sim de ele experienciar diretamente aquilo que está diante dele como realidade. Porque todas as condições que estão presentes na nossa realidade são condições que estão ali e não existem nelas mesmas um sentido original de ser ou de estar. Então, se surge uma situação difícil, aquela situação em si, ela não tem essa categoria ou esta qualidade de ser difícil, ou de ser aflitivo, ou de ser doloroso, e nem mesmo o oposto, de ser algo prazeroso, algo satisfatório. Tudo isso está nesse estado de, nesse estado de consciência, em que a mente se expressa. E aqui é colocado essas três condições que causam dukkeshu. Dukkha é algo difícil, é algo que gera sofrimento, certo? Sukha é o antônito, né? Ou a palavra oposta a dukkha. Dukkha é difícil, é algo pesado, é algo denso, é algo doloroso, é algo conflituoso, ao passo que sukha é algo fácil, agradável, satisfatório. Até temos uma postura chamada sukhasana, postura simples, é a postura mais fácil do yoga. No entanto, aqui o ponto é, essas condições que trazem prazer, elas não estão no objeto. Veja, não é uma situação, não é um objeto que tem em si a qualidade de sofrimento, mas a interação que um ser dotado de consciência estabelece com aquele objeto. Um objeto como, por exemplo, uma faca na mão de um médico, ela é algo que dá para ele uma realização profissional, uma realização pessoal e até, às vezes, espiritual. Ao passo que essa mesma faca na mão de uma outra pessoa, ela pode trazer um sofrimento, pode trazer uma dor, pode trazer uma perda. Então são questões diferenciadas de um mesmo objeto. O objeto em si, ele não é nem bom nem ruim, ele não causa nem dor nem prazer, mas o uso. Logo, uma pessoa, que é o que Krishna está tentando estabelecer para Arjuna, uma pessoa que, diante de qualquer objeto, que esteja neste objeto, em seu estado natural, isento de qualquer configuração de polaridades ou de dualidades, bom ou mal, e essa pessoa, mesmo diante dessa situação, aquele objeto se apresente para ela de uma forma horripilante,
como uma batalha na qual Arjuna estava prestes a entrar, e essa posição na qual ele está, diante dessa situação, ele não se identifica com as coisas boas ou as coisas ruins, porque estas existem apenas no padrão mental que ele conseguiu estabelecer, dentro de crenças, dentro de sistemas e tudo mais. O que acontece é que ele consegue, portanto, manter-se em stira dir. Ele consegue manter a consciência dele isenta do objeto. Não está separada do objeto, mas ela está distinta do objeto. O objeto em si é parte da consciência de Arjuna aqui. Arjuna observa o exército e todo aquele campo de batalha, ou para nós, todo o nosso campo de realidade, a nossa realidade que está sendo aqui experienciada, não é uma realidade idílica, não é uma realidade pensada, imaginada, mítica. É a realidade que está agora ocorrendo com cada um de nós. Diante disto, ele não estabelece uma identificação para que aquela realidade seja, portanto, aquilo que vai envolvê-lo, que vai condicioná-lo para estas condições do Keshu, que trarão sofrimento. E esse sofrimento é originário dessas três condições que levam ao sofrimento aqui, que basicamente é Vitaraga, Bhaya, Krodha, não é? Paixão, medo e raiva. Então, estando livre da paixão, do medo e da raiva, nós teremos com mais facilidade condições de nos estabelecermos nesse estado de stiradir ou stitadir, certo? O que leva, portanto, para um estado de serenidade e não identificação com aquele objeto ou com aquela situação é justamente não termos este ímpeto que nos impulsionará para a identificação com aquela situação. Por exemplo, eu estou diante dessa batalha e eu posso estar com medo dela. Então, eu estou identificado com aquele objeto a partir do medo. Eu posso estar diante dessa situação da batalha, como exemplo aqui do próprio Bhagavad Gita, e me identificar com a batalha impulsionado pela paixão. Então, eu já não tenho o medo, mas eu tenho agora a paixão. E com a paixão eu irei ativar em mim uma atividade que não verá nenhum tipo de limitador, não é? Eu irei me lançar de forma quase que irracional para esta batalha. Ou seja, eu vou me identificar com o objeto através dessa paixão, desse ímpeto irresoluto, raga. Raga é um fogo, é algo que te impulsiona, é um impulso. E aí nós temos facilmente, né, a facilidade de se identificar. Trazendo aqui para o nosso contexto real e não aquela batalha mítica de 5.000 anos, o que ocorre é que, em certas situações da nossa vida, diante de uma situação ou de um objeto, nós vamos sentir medo. O medo é uma identificação. E quando há esse medo, nós não estamos então com a mente ou com a consciência estável. Estamos com a mente agitada por um medo. Ou estamos com a mente agora agitada por um desejo, que é característico de raga, de paixão. Então eu vejo um objeto e me impulsiono a obter aquele objeto. Não é? De repente eu nem preciso desse objeto, mas eu vou querer, de qualquer forma, adquirir, comprar, conquistar aquele objeto. Isso é dotado justamente dessa paixão. Então há uma identificação ali que me move e que, consequentemente, vai me trazer um sofrimento. E a outra identificação que vai me trazer algum tipo de sofrimento é justamente a raiva. Então, essas condições todas levam a algum tipo de sofrimento, levam a algum tipo de condição que irá me causar essa instabilidade mental. Ou seja, irá me tirar desse stita dir munir, que seria então, portanto, perder a minha estabilidade mental. Nesse sentido, o que Arjuna deve obter e o que nós, como exemplo, a partir de Arjuna, devemos obter é
uma capacidade de nos afastarmos desta identificação com qualquer tipo de objeto que tire de nós essa paz, essa estabilidade interior, sabendo que os três principais motivadores são, então, a paixão, este ímpeto irresoluto, ou o ímpeto não pensado, né? Esse impulso, o medo, que também é um impulso, porém um impulso de afastamento, e a raiva, que é geralmente aquilo que visa um atrito, visa uma resposta contrária àquilo que de alguma forma esteja nos afetando. Então, dessa forma, nós conseguiríamos estabelecer essa ideia de stitadir munir, não é? Adquirirmos essa mente estável. Essa é a mensagem do Bhagavad Gita nesse verso 56 do capítulo 2. Se você tiver alguma dúvida, questões a serem trazidas, peço que deixe aí nos comentários para que possa respondê-lo e ajudar nesse processo de entendimento do Bhagavad Gita dentro desse estudo de leitura comentada do Bhagavad Gita. Até a próxima. Namaskar.